Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre esta matéria e as propostas que estão em discussão sobre o gás de xisto e daquilo que já tive a oportunidade de ouvir, eu gostaria de dizer que é importante não criar expectativas que depois não correspondem à verdade. É que pela intervenção de alguns senhores deputados até davam a entender que a extração de gás de xisto pode fazer diminuir a nossa dependência do petróleo e não é verdade. Não substitui o petróleo e designadamente com a política de transportes que os sucessivos governos têm implementado e continuado numa brutal dependência do petróleo, não resolvemos por esta via essa matéria. Este é um primeiro ponto que é importante esclarecer. Depois diz-se assim, não há nenhuma perspectiva para já de exploração de gás de xisto no nosso país. Pois, mas quando é que nós vamos tomar conta da matéria? Quando a exploração já existir? Quando a licença ou os direitos de exploração já forem efetivos. Neste momento, há prospecção na Zona Oeste em Portugal. Portanto, a porta está aberta. A qualquer momento podemos ser confrontados com pedidos justamente de direitos de exploração e depois é que vamos todos acordar para a matéria. Não. Há que ter cautela, precaução e prevenção e por isso nós consideramos que a discussão desta matéria é extraordinariamente importante. Depois disse o Sr. Deputado António Proa do PSD. Estamos a falar sobre uma matéria que ninguém conhece e foi um erro na sua intervenção, Sr. Deputado, porque é justamente porque não se conhecer que não se pode caminhar de olhos vendados. Então eu gostava de dizer ao Sr. Deputado o seguinte, justamente porque não se conhece, não há nenhum estudo ao nível mundial que assegure a inocuidade da extração destes hidrocarbonetos e, portanto, do gás de xisto. Temos, por outro lado, a prática. E, na verdade, na última década tem-se avançado, de facto, como eu estava a dizer, de olhos vendados. E a prática é que tem demonstrado aquilo que estudos científicos já podiam ter demonstrado, acaso tivessem sido estudados. E a prática demonstra que há efeitos bastante nocivos e riscos bastante graves para a humanidade e para o ambiente. Repare, Sr. Deputado, quando nós falamos nesta extração de gás não convencional por via dos métodos não convencionais da perfuração horizontal e da fratura hidráulica, aquilo que nós verificamos é que são utilizadas enormíssimas quantidades de água. Num contexto de escassez de água, o Sr. Deputado quer depender menos ao nível energético do exterior, mas depois vai comprar água potável ao estrangeiro. Não, Sr. Deputado, eu estou aqui a pôr uma situação hipotética, mas são cautelas que nós temos que ter, porque a degradação da água potável é um problema. Porquê é que eu falo de degradação da água potável? Porque há sérios riscos de contaminação, como já houve no Brasil e nos Estados Unidos, Sr. Deputado, que levaram justamente à suspensão de extração, não é? Que são coisas extraordinariamente preocupantes. Pronto, Sr. Deputado, depois, as toneladas de produtos químicos utilizados para a fratura hidráulica é outra questão extraordinariamente preocupante. Os riscos sísmicos, como já foram comprovados pela prática no Nordeste de Inglaterra. Então o Sr. Deputado diz que sim a tudo, mas depois, pelos vistos, nada preocupa. As fugas de metano, a libertação de metano, que é um gás com efeito de estufa muito mais grave ao nível dos seus efeitos e do seu efeito sobre o efeito de estufa do que o próprio CO2 e, portanto, estamos a falar aqui de coisas de facto extraordinariamente graves. Então importa, de facto, a aplicação do princípio da precaução. Não foi por acaso, Sr. Deputado, que falou aí no contexto europeu, que há países da Europa que já aplicaram uma moratória concreta relativamente à extração de gás de xisto, porque ponderaram os efeitos económicos e os ambientais e consideraram que, face ao conhecimento atual, os efeitos ambientais comportam um risco que não é compensado, digamos assim, pelo efeito económico, designadamente na França e na Bulgária, mas também noutros países, como em algumas zonas dos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Suíça e por aí fora, na Alemanha, podíamos dar outros exemplos. Bom, mesmo para terminar, aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte, nós vamos votar favoravelmente o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e também o projeto de resolução do PS. Mas os verdes, relativamente a esta matéria, fizeram uma opção diferente e hoje mesmo entregámos na Assembleia da República um projeto de lei. Um projeto de lei para que a Assembleia da República seja proativa nesta matéria. Um projeto de lei propondo o quê? Justamente uma moratória para ser aplicada em Portugal no momento, como diz o Sr. Deputado António Proa, em que ninguém conhece nada. E esperamos que esse projeto de lei seja também
discutida em breve na Assembleia da República. Se estes projetos, designadamente o do Bloco de Esquerda, for aprovado, é preciso dar tempo ao Governo para a sua concretização e só depois os verdes agendariam o seu projeto. Caso não seja aprovado, é preciso voltar a trazer esta matéria à Assembleia da República com proatividade e, portanto, através justamente de um projeto de lei e não de uma recomendação ao Governo. Agradeço a distração da mesa. Obrigada.